Iracema, José de Alencar. Iracema é a obra mais conhecida da literatura romântica nacionalista do escritor José de Alencar. É também o livro mais representativo de uma temática conhecida como romance idealista, que fazia parte da produção do romantismo brasileiro. Composta de 33 capítulos, Iracema possui grande valor estético e histórico. A narrativa de Iracema estrutura-se em torno da história de amor de Martim por Iracema. Diferentemente do que ocorre em outros romances de José de Alencar, como O Guarani, o enredo de Iracema é aberto a interpretações. A relação entre Martim e Iracema significa a união entre o branco colonizador e o índio, entre a cultura europeia civilizada e os valores indígenas, apresentados como naturalmente bons. É uma espécie de mito de fundação da identidade brasileira. Então, a obra Iracema narra a história de um amor improvável entre uma índia e um colonizador português, no início do processo de colonização da costa brasileira, por volta do século XVII. Desse amor nasceria o primeiro mestiço, símbolo de uma nova raça que seria o povo brasileiro. Iracema é uma índia da nação Tabajara. Ela é filha do pajé da tribo, o Araquém, e está prometida como esposa ao chefe guerreiro Irapuã. A moça também guarda o segredo da Jurema, que é uma planta, e através dessa planta ela produz uma bebida alucinógena, que é dada aos guerreiros em rituais específicos. E esse segredo ele está ligado à sua virgindade. Ela não pode se entregar a nenhum homem até passar esse segredo, né, a fabricação dessa bebida a outra mulher virgem. Martim é um guerreiro português que vive entre a tribo Pitiguara e tem a missão de fiscalizar as costas cearenses contra as invasões estrangeiras. Junto com seu fiel amigo Poti, ele lidera os guerreiros pitiguarás nas batalhas contra invasores, principalmente os holandeses. Os pitiguarás, que vivem na costa cearense, são inimigos naturais dos tabajaras, que vivem no interior. Um dia, o Martim se perde na mata e acaba encontrando Iracema, que estava caçando. E como os brancos são inimigos de seu povo, ela atira uma flecha, ferindo o homem no ombro. Martim não reage à agressão por ela ser uma mulher. Ela então leva o português ferido para sua cabana, onde, protegido pela lei da hospitalidade, ele é cuidado pelo pajé. Nasce então uma forte atração entre eles. O guerreiro branco, no entanto, tem consciência da impossibilidade da sua união com uma índia, ainda mais de uma tribo inimiga. Então ele pede a bebida alucinógena a moça para dormir e não ceder à tentação. Sob efeito da bebida, ele tem um sonho onde chama a moça para se deitar com ele na rede, mas ela obedece e os dois acabam tendo relações. Nas palavras de Alencar, Tupã já não tinha mais sua virgem nos campos dos Tabajaras. Iracema e o estrangeiro português envolvem-se amorosamente e a Índia quebra o voto de castidade, o que significa uma condenação à morte. Após isso, Martim, por sua vez, também é perseguido. Irapuã e seus homens querem beber seu sangue. E a sua aliança com os pitiguarás faz com que Martim se torne um inimigo ainda mais desejado. Ameaçados pelos guerreiros tabajaras liderados por Irapuã, que quer beber o sangue do guerreiro branco, eles fogem para encontrar Poti e os guerreiros pitiguarás. Após uma violenta batalha entre as duas tribos, Iracema fala para Martim que não é mais virgem, que se ela se voltar para sua tribo, será morta e também não vai poder viver entre os pitiguarás, porque eles são seus inimigos.
Apaixonados, Iracema e Martim precisam fugir da aldeia Tabajara. Então eles juntam-se a Poti, o índio Pitiguará, a quem Martim tratava como irmão, e fogem. Martim decide então construir uma cabana na praia cearense, onde passa a viver com Iracema. Iracema passa muito tempo sozinha enquanto o amado fiscaliza as costas, em expedição a mando do governo português. Martim é constantemente tomado pela melancolia e a nostalgia de sua terra natal, o que entristece Iracema, que passa a pensar que sua morte seria para ele uma libertação. Começa então o martírio de Iracema, longe da família e dos amigos, e sozinha, enquanto o Martim está lá fazendo as suas expedições. E quando Martim está com Iracema, uma nuvem de tristeza cobre seu coração, enquanto seus olhos buscam Portugal na linha do horizonte. E Iracema acaba se sentindo culpada por isso. Pouco tempo depois, ela engravida. E esse filho é mais uma amarra para Martim, que sonha com sua terra natal, mas não tem coragem de abandonar a mulher e o filho, da mesma forma que não pode levá-los para a Europa. O Martim precisa partir para defender junto a Poti a tribo Pitiguará, que está sob um ataque. E Iracema, ela acaba tendo o filho sozinha e a batiza a criança de Moacir, que significa filho da dor. O nascido do seu sofrimento, né? Que ele nasceu do sofrimento dela. Ferida pelo parto e pela tristeza profunda, o leite de Iracema seca. Mas Martim chega a tempo de Iracema entregar-lhe a criança e falecer logo em seguida. Então vamos aos personagens. Iracema, Índia Tabajara, guardadora do segredo de Jurema. Caubi, que é um guerreiro tabajara e irmão de Iracema. Araquém, que é o pajé da tribo e o pai de Iracema e Caubi. Andira, que é o velho guerreiro irmão de Araquém. Moacir, filho de Iracema com Martim. O Martim, colonizador português. Japi, cão de Martim. Poti, que é o guerreiro potiguará e aliado de Martim. Jacaúna, chefe dos guerreiros potiguarás. E o irmão de Poti. Iracema possui um narrador onisciente, através de uma linguagem tipicamente brasileira e cheia de metáforas e palavras indígenas. Não só em Iracema como em outras obras, o autor demonstra características que o levam a uma singularidade na representação e afirmação da cultura brasileira. Em seus diálogos com Martim, Iracema tem em sua fala traços de oralidade, onde são encontradas diversas expressões indígenas, estruturas sintáticas semelhantes aos que os índios utilizavam, tendo em vista sua dificuldade com a língua portuguesa. Sendo assim, o livro torna-se permeado de múltiplas interpretações, segundo o significado e o entendimento de cada leitor. O trabalho linguístico promovido por Alencar faz com que a obra seja situada no gênero de prosa poética, pois o autor privilegia aspectos relacionados à forma da poesia, como o ritmo, a aliteração e o uso de metáforas e comparações. Há, segundo Antônio Cândido, uma melodia verbal que conduz o romance, feita de descrições repletas de imagens e cores que ajudam na fusão da história com os elementos da natureza, que é uma característica tipicamente romântica, né, do movimento literário romântico. A paisagem é um elemento importante para a narrativa, e o espaço geográfico em que a obra se situa são as matas selvagens do litoral cearense. Há uma valorização da cor local por meio da ênfase na beleza das paisagens descritas, que é um típico recurso nacionalista da primeira fase do romantismo. Iracema, ela representa a indígena submissa à cultura europeia
e o seu nome é um anagrama para a América. Martim, por sua vez, representa o guerreiro colonizador e conquistador. Seu nome é associado a Marte, o deus greco-romano da guerra. A união entre os dois representa a lenda de criação do Ceará, pois Iracema foi enterrada à sombra de um coqueiro em que a jandaia, sua ave de estimação, cantava em lamento à sua morte. Ceará significa canto de jandaia. É também da união entre o casal que nasce Moacir, cujo nome significa filho do sofrimento, representando o primeiro cearense e a gênese da nacionalidade brasileira, fruto do enlace entre o colonizador e o indígena. Iracema, na obra, ela então representa a cultura indígena e possui uma postura submissa ao Martim, que mostra essa submissão que o índio teria ao branco. Apesar de ser incomum na cultura indígena, Iracema se mantém casta até o encontro com Martim. Não poderia ser diferente, já que seria inaceitável um branco se casar com uma índia que não fosse casta, segundo as tradições religiosas. Se por um lado Iracema representa todo o imaginário indígena, Martim traz a figura do branco colonizador que é também guerreiro, e assim como o índio, igualmente forte se comparado a ele. Além disso, ele fica dividido entre a cultura branca e o indígena, e ao se afastar da sua cultura, ele sente falta dela. Essa saudade que Martim sente de sua tribo é o motivo que a leva a se manter distante de Iracema durante todo esse desenrolar da história.